Mas, bispa, se o calendário que nós estamos hoje mudou, qual é a data certa? Isso foi estipulado há anos e anos atrás, milênios. A data certa, ela não está aí, mas quem lembra, a gente colocou o calendário bíblico e o conversor. Essa data exatamente que Deus estipulou, começa e é chamado de os 10 dias terríveis. Pergunte para mim, bispa, por que terríveis? Pergunte. Porque nessa data que Deus fala, no 10º dia do 7º mês, Levítico 16, 29, ele abre um parâmetro. Por que 10º dia? Porque o primeiro dia é o ano novo bíblico. Mas, bispo, eu vou na praia e pulo 7 ondas em dezembro. Valeu de alguma coisa? Não. Eu uso branco no ano novo. O seu ano novo é em dezembro. O ano novo de Deus é agora, dia 15 de setembro, para toda a humanidade. Quem está entendendo? Dezembro você pode tomar champanhe, não pode, tá? Mas muitos tomam. Pula onda, veste branco. No mundo espiritual não está acontecendo nada, porque agora, exatamente agora, dia 15 de setembro, está se abrindo o livro da vida, aonde Deus, nesse exato dia, decreta para 7 bilhões de seres humanos. Quem vai viver, quem vai morrer, quem vai descer, quem vai subir, quem vai ficar pobre, quem vai enriquecer, quem vai prosperar, quem vai decair, quem vai ficar doente, quem vai ser curado. Tudo isso é decretado agora. Por que Deus deixou essa data? Lá em Levítico 16, 29, para o povo se preparar. E ele dá a chave, é mandamento perpétuo, é um decreto perpétuo. Eu quero que isso seja para sempre. Que o meu povo lembre de mim. E por quê? A pergunta é, por que nasceu esse dia? Perguntem, por que, bispo, nasceu esse dia? Esse dia nasceu por causa de expiação de pecado. Deus não libertou o povo do Egito? Libertou ou não libertou? Deu ouro para o povo, deu riqueza, deu gado, deu tudo isso. O povo era escravo, saiu do Egito rico. Foram para o deserto. Deus chamou Moisés para o Monte Sinai para dar as leis a ele, os decretos que a humanidade deveria seguir. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, não matarás, não adulterarás, e os 10 mandamentos. O que acontece? Lá embaixo o povo não aguentou esperar Moisés, porque o povo saiu do Egito, mas estava com o Egito no coração. E é assim hoje também. Às vezes Deus dá, às vezes não. Deus sempre está fazendo promessas de vida ao ser humano, ao homem, à mulher. Só que a pessoa não aguenta esperar o tempo necessário para essa promessa. Aí acaba errando, fazendo um bezerro de ouro. O que é o bezerro de ouro? O bezerro de ouro é a transgressão que eles fizeram contra o Deus que os tirou da terra do Egito, da escravidão. E hoje nós também, muitas vezes, levamos conosco o bezerro de ouro. Pergunta, por que, bispa? Porque todas as vezes que Deus nos dá algo, nos dá a saúde, nos dá o recurso, nos dá a família, isso não é uma riqueza de Deus? Deus não tirou você do Egito espiritual para você andar numa vida reta com Ele? E Ele te deu tudo isso. Dignidade que você não tinha no mundo, na escravidão no Egito. Com Deus você tem família. E se eu for solitário? Lá em Salmo está escrito, Deus é aquele que faz com que o solitário viva em família. Então tem promessa. O que acontece? Bezerro de ouro é tudo aquilo que nos afasta do Senhor. A gente troca Deus fácil, e usa
aquilo que Deus nos deu para o trair. Quem está entendendo? Deus te deu a riqueza, Deus te deu o pão nosso de cada dia, Deus te deu a saúde, Deus te deu o corpo. E o que a pessoa faz com o corpo? Muitas vezes usa drogas, pecado contra o corpo, usa prostituição, adultério espiritual, que é trocar Deus por uma imagem, por uma idolatria, é trocar Deus. Muitas vezes você venera. Eu já vi pessoas fazer idolatria com membros da própria família. Irmãos, venerava tanto a criança, tanto, a primeira filha que Deus deu. Aí, em vez da pessoa levar a filha, a pessoa nascer na igreja para ter a comunhão, crescer no caminho do Senhor, não vou levar porque hoje está frio, não vou levar porque vai cair, não vou levar porque as crianças brigam, trocou Deus, fez da sua filha, do seu filho, um bezerro de ouro. Quem está entendendo? Trocou a bênção e usou a própria bênção para ferir a Deus. Quem está entendendo isso? Trocou a família por um caso, por um momento, por uma hora de prazer. Então tudo isso pode ser resolvido nesses 10 dias terríveis. Esse exato dia, quando a gente converte ele para o nosso calendário, o qual a gente vive, calendário gregoriano, dia 15 ao dia 25 de setembro. No dia 15 de setembro, se abrirá o livro da vida e o livro das obras no céu. Todos vão estar passando por um crivo, todos nós, toda a humanidade, quem é crente, quem não é, quem serve a Deus, quem não serve, toda a criação, toda a árvore, todos os animais vão estar passando por um crivo. É uma data tão terrível, que quem conhece ela começa a se preparar antes. O que a gente está fazendo aqui? Preparando vocês 40 dias antes, para vocês entenderem que se houver o arrependimento, Deus não vai decretar coisas ruins. O arrependimento de pecados cometidos é a única maneira de escapar da semeadura que você fez, que eu fiz, que a humanidade fez. Quem está atento a essa data, e abra aí sua Bíblia em Jonas. Fica esses 40 dias buscando em Deus e lendo. Muita gente lê o livro de Jonas para entender o que é arrependimento. Vamos lá? Jonas, depois de Ezequiel, depois de Oséias. Jonas. Eu vou começar a ler para ganhar tempo, irmãos. Jonas 1 diz assim: a palavra de Yahvé veio a Ioná, Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, quer dizer, morada de Minos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Deus. Vamos examinar aqui o que a Bíblia está falando. Jonas era o servo de Deus. Jonas tinha o conhecimento desses 40 dias, e Jonas tinha o conhecimento que mesmo o Senhor decretando a destruição de Nínive, como Jonas estava atento na data que estava dentro desses dias, Jonas falou: eu vou fugir da presença de Deus. Vai que eles ouçam a palavra, se arrependam e Deus perdoe essa raça ruim que vive na terra. Raça ruim porque matou os pais. Historiadores dizem que os ninivitas foram os responsáveis pela morte dos pais de Jonas.
Jonas, então, tinha uma rixa com o povo de Nínive. Jonas tinha ódio do povo de Nínive. E Deus estipula a Jonas: vai e prega, isso aqui que ele deu. Dispõe-te, vai à grande cidade, no 2, de Nínive, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Pecado cheira mal para Deus. Pecado tem cheiro. Repita comigo: pecado tem cheiro. Deus sente cheiro de pecado. Se Deus abre essa data, é para nos fazer voltar à presença dele. Qualquer um pode receber essa graça. Qualquer um. Por isso que nesses dias se diz que faz techuvar, faz o que? Arrependimento. Você sai do caminho que você está de pecado e se volta a Deus para que você seja perdoado, para sair do ciclo. Então Jonas conhecia essa data e Jonas falou: vou fugir da presença de Deus, não vou pregar, porque vai que o povo acredite e se converta e Deus perdoe. Deus aqui falou: vai lá e fala, vou destruir. Abra aí no 3:1 agora, passa os capítulos adiante. Jonas 3:1. Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Jonas pela segunda vez com essa orientação. Aí Jonas já tinha ido para um navio, já tinha fugido, deu uma tempestade, jogaram Jonas no mar, Jonas foi engolido por um grande peixe. Quem sabe dessa história? Jonas, no ventre do peixe, ali na barriga do peixe, clamou ao Senhor, ficou 3 dias e 3 noites ali, para Deus dar uma oportunidade a ele, que agora ele ia fazer a vontade de Deus. Muitas vezes o crente é assim também, precisa levar uma varada do Senhor para fazer a vontade de Deus. Muitos servos de Deus estão apanhando porque ainda não entraram no querer do Senhor. E o que por é para isso, para aqueles que estão ligados com Deus, começar a fazer ainda mais, 100% a vontade de Deus. Quando a gente descobre que não é a nossa vontade, não é o nosso querer, é Ele que manda, é Ele que faz, aí fica mais fácil a gente executar. Jonas, tá bom, o peixe vomitou Jonas em Nínive. Deus deu uma segunda chance para ele pregar, e veio a palavra a Jonas ali. Aí veio a palavra e Deus falou assim para ele, 3:2: levanta-te, vai agora mesmo à grande cidade de Nínive, e assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. No 3 vai dizer assim: Jonas sem demora obedeceu a palavra do Senhor. Claro, né? Não tem como resistir à vontade de Deus. E partiu para Nínive. E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cuja extensão levava-se 3 dias para percorrer. Ele se negou a pregar 3 dias, Deus colocou ele 3 dias no abismo, onde ele não podia fugir. No mar, na barriga do peixe, do grande peixe, como diz a Bíblia. Agora estava facinho, agora ele não via mais dificuldade. Ele ia pregar. E diz assim, no 4: Jonas entrou na cidade, caminhou por ela por um dia inteiro, proclamando: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Olha os 40. Olha os 40. 40 dias de preparação. É esse tempo que nós estamos aqui, exatamente agora. 40. Por que 40? 30 dias do mês de Elu, nós estamos nele agora, mais os 10 dias do ano novo até o dia do perdão, 40 dias. O povo, quando recebeu a palavra que veio de Deus, povo ninivita, os assírios, povo idólatra, tinham outros deuses, não adoravam a Deus, matança, sanguinários, povo pervertido, ao ponto da malignidade daquela nação subir até o Senhor. Olha só, subiu. O que o rei e o povo daquela nação
do segredo, ele conhecia, mas não seguia. Mas agora a água começou a bater no joelho, pastor Raimundo. Ele sabia que o Deus, o Senhor, o Criador, era o Deus do dilúvio, era o Deus que falava e cumpria. E ele também sabia que se Jonas foi lá pregar exatamente nessa data dos 40, tinha um prazo de reversão para ele. Se ele entrasse no querer de Deus junto com a nação, ele escaparia da sentença que estava sendo escrita no livro. Quem está entendendo? Ele se vestiu de saco, jejum, conhecendo as datas, colocou toda a nação para jejuar. A Bíblia diz que até os animais ele colocou para jejuar. E veio a de Deus a palavra Jonas, dizendo que o pecado daquela nação estava perdoado por causa do arrependimento. Assim é conosco, hoje também. Esse prazo está aberto. Veja bem, abra sua Bíblia em Atos. Nós lemos lá em Jonas, agora vamos para Atos. Paulo, conhecedor desse dia, conhecedor do segredo, escreve ao seu moço Lucas. Lucas era moço de Paulo. Então ele escreve Atos dos Apóstolos, ele relata a Lucas, e Lucas, o dia da expiação, o dia do jejum. Ele diz assim, lá em Atos 27, 9, vai dizer assim, abra aí, 27, 9. Tendo perdido muito tempo, agora a navegação por aquelas águas tornaram-se por demais perigosas, eis que o dia da expiação, na minha Bíblia, na sua deve estar, o dia do jejum. Eis que o dia da expiação já havia passado, e portanto Paulo os advertiu. Paulo aqui está relatando que existe o dia, um único dia, o dia da expiação, o dia do jejum. Na sua Bíblia está jejum? Esse é o dia. Paulo fazia. Jesus, quando ele foi levado ao deserto, os 40 dias, estava dentro dessa data. Estava dentro dessa data também. E veja bem, pecados, quem está atento aí ao que aconteceu no Havaí? Fogo, água. Embora eles tivessem a água, quem buscou a água, muitos deles se afogaram, morreram afogados. Como está lá no livro de Jonas escrito que o pecado daquela nação subiu até o trono do Senhor, assim acontece hoje. Lá em Levítico, não abra, 18, 25 diz que a iniquidade de uma nação, quando a terra é contaminada por aquela iniquidade, Deus permite da própria terra vomitar os seus moradores. O pecado faz isso. Pecado de uma nação. Então em Yom Kippur não se ora só pelos nossos pecados, para que Deus apague os nossos pecados, se ora pelos pecados da nação. Se no Havaí, eu creio assim comigo, lugar que se adora, o bispo que conhece os nomes dos deuses ali, deuses da magia, deuses da morte, que são adorados ali. Inclusive em muitos filmes sobre o Havaí tem lá uns totens, aonde aqueles deuses são venerados. Pode pegar filme do Elvis, filme da Marilyn Monroe lá atrás, e filmes de hoje, até desenhos, onde tem uns totens. Quem já viu? É o Deus de lá que é venerado, Deus com minúsculo.
E aquilo tudo é propagado. O que aconteceu? Justamente em agosto, que é o mês de Elul, que está dentro desses 40 dias, Deus permite a terra vomitar os seus moradores. Se aconteceu antes, acontece agora. Onde aconteceu isso mais? No dilúvio. O pecado de toda a humanidade, daqueles que viviam na terra naquele tempo, diz a palavra de Deus, subiu para Deus. E quando sobe, Deus decreta o quê? Juízo. E o interessante é você saber que esse juízo foi decretado também em data como essa. Deus deixa lá a dica. Gênesis 8, que vai dizer assim: houve o dilúvio e a arca estacionou, parou no Monte Ararat ao 17º dia do 7º mês. Eu vou traduzir para quem não entendeu. A arca parou, o decreto cessou e as águas começaram a baixar 7 dias depois do dia do perdão. Deus lida com datas ou não lida com datas? E esse segredo é colocado hoje a todos. Você que está aqui, você passa agora pela oportunidade. Eu gosto de chamar de o prazo da oportunidade, o prazo da reversão. Se a pessoa fazer nos parâmetros de Deus, do jeito que Deus mandou, Jesus, quando lá no Evangelho de João, quem sabe do milagre de Jesus no tanque de Betesda? Tinha um paralítico, um tetraplégico, que estava ali já há anos. E exatamente numa festa bíblica, o anjo ia até as águas de uma piscina, né, bispo? Como fosse uma piscina, tem aqueduto, no tanque de Betesda, e movimentava as águas. Nesse dia tinha uma nova chance. Diz a palavra de Deus que quem entrasse nessa água, o primeiro a entrar era curado de toda e qualquer doença. Aí Jesus, exatamente nesse dia, encontra ali o paralítico, fala: o que queres que te faça? E ele fala: Senhor, toda vez que o anjo agita as águas, alguém entra primeiro do que eu, porque não tem ninguém que me carregue até as águas. Hoje tem alguém que te carrega até as águas. Esse ministério está carregando as águas da cura. Jesus falou assim para ele: pega a tua cama e anda. Mais tarde ele se encontrou com Jesus no mesmo local ali, nessa data. E Jesus olhou para ele e falou assim: vá e não peques mais, para que porventura não te aconteça coisa pior. Por isso que em Yom Kippur temos que dar vazão ao arrependimento. Jesus deixou a dica. Quem entende a data, quem entende o segredo sabe. Se você vai confessar um pecado para Deus, confesse. E por que nós pregamos 40 dias? Para que venha o arrependimento. Porque o arrependimento é o único meio de você não voltar a fazer aquele pecado de novo. Quem está entendendo? Para que o pior não suceda. Mas tem, bispo, mais referência? Tem. Vamos lá em 1 Coríntios 5, 1, 13. Agora é para a igreja. Paulo, mais uma vez, falando sobre pecado. 1 Coríntios 5, eu gostaria que você abrisse para acompanhar. Você que vai participar desses dias, para que a sua fé seja exercitada, é bom que você traga caneta, papel e comece a marcar. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas se você marca e leia depois, o Espírito Santo vai trabalhando no seu espírito, para que o arrependimento possa vir. Escute só, Atos 5, é isso, 1 Coríntios do 5, do 1 ao 5.
Porque o pecado dele já estava lá, todo mundo já estava ciente, as regiões estavam sabendo do que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Igreja, ou que é para a igreja. Olha só o que Paulo vai dizer. De toda parte, mandando a carta, isso aqui ele escreveu. De toda parte se ouvem comentários que há impureza entre vós, a igreja de Coríntios, e uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos. Olha o que Paulo está dizendo. Que dentro da igreja de Coríntios já estava todos ouvidos que os membros de lá praticavam imoralidade tal que nem os pagãos faziam, que nem na época de Paulo, gente. Isso não está reservado só para a igreja atual, não, é lá de trás. E olha o que Paulo vai dizer. Vamos acompanhar. Imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, e a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai. Tinha um membro na igreja de Coríntios que a imoralidade, por isso que nós falamos, pecado tem nível. Primeiro se transgride, depois é transgressão, iniquidade e abominação. São os 3 níveis do pecado. Primeiro você passa o farol. Primeiro você quebra a regra de Deus. Depois o desejo da carne entra no coração do homem e da mulher que transgrediu. Começa a vir aquele desejo de pecar, de fazer. O desejo começa a tomar conta da carne. A pessoa não consegue mais ter controle de si mesmo, porque a transgressão concebida, aquilo foi no pensamento, aquilo ficou 24 horas, 48 horas, 1 mês, 2 meses sendo sonhado, concebido na alma, no espírito, aquilo gerou a iniquidade no corpo. E quem gera iniquidade vai dar fruto de iniquidade. E a iniquidade começou com um olhar. Às vezes ele estava ali, em contato com a mulher do pai, e ele pecou com ela, ao ponto de Paulo preso falar sobre o caso e mandar instrução para a igreja. Olha o nível de pecado e o que pode acontecer se um servo de Deus, se uma serva de Deus querer viver nesse parâmetro, achar que tudo tá bom, Deus é amor, Deus me conhece, que nenhuma aí que aceitou Jesus na igreja do bispo Macedo, foi, e hoje diz que Jesus está com ela até na prostituição. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Quem é de Deus abomina as coisas da carne. E quem está movido pelo Espírito de Deus não tem força para pecar. Às vezes a pessoa até te empurra, vai ser legal, você não tem mais desejo, que o Espírito de Deus é que comanda a tua vida. Mas quando se transgride e quando se concebe a iniquidade, a pessoa não tem mais controle de si mesmo. Quem manda é a carne, o Espírito fica morto. O bispo trouxe um ensinamento aqui, que o Espírito, quando a carne e a alma comandam, o Espírito fica amortecido, né, bispo? O Espírito, que é a tua ligação com Deus, para a conexão, porque a carne e a alma não deixam, a iniquidade está lá, eles comandam, e começa a levar a pessoa para o fundo do poço. Olha o que Paulo vai instruir a igreja a orar. Está aí no 2? E ainda estáis cheios de arrogância, não devíeis, pelo contrário, repugnar tal atitude e expulsar da comunhão aquele que assim procede. Apesar de eu estar ausente fisicamente, estou presente em espírito e já julguei quem praticou tamanha imundícia
imundícia, como se estivesse presente. Ora, quando vos reunis em o nome do Senhor Jesus, olha aí, os crentes, hein? E eu estando convosco em espírito, ele tá querendo dizer o quê? Eu vou orar da onde eu estou e vocês vão orar daí. Eu estou longe, mas vou orar daqui e vocês vão orar daí, dessa maneira. Olha o que ele vai dizer. Estou presente em espírito e já julguei quem praticou tamanha imundícia como se estivesse presente. Ora, quando vos reunirdes em nome do Senhor Jesus, e isso, quando estiverem em culto, eu estando convosco em espírito, diante da presença do poder do nosso Senhor Jesus, e olha o que Paulo vai mandar a igreja orar. Entreguem esse homem a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. É por isso que você vai ver muita gente aí famoso, que servia a Deus, que cantava para Jesus, agora se declarando, saindo do armário, se declarando, falando, fazendo, porque concebeu, transgrediu, a iniquidade entrou e agora está ali. O que Paulo vai mandar a igreja orar? E Paulo falando, eu estou preso aqui, não posso estar aí. Mas vocês, quando estiverem reunidos no nome do Senhor Jesus, igreja, vocês vão orar dessa maneira. Vão se entregar a tal pessoa que não se converte mais com a palavra, que ouve, mas a palavra não desce para o espírito, que está pecando e se escondendo atrás da Bíblia, que seja entregue essa pessoa a Satanás, para que o inimigo faça ali um processo com ele, a qual ele é acamado, seja destruído por uma doença, seja destruído por um acidente, e que no leito ele se volte para Deus e seja salvo. Entreguem para Satanás, para que esse espírito ainda tenha salvação. Olha o grau de pecado e o que o pecado faz. Não pense que porque é crente você não deve fazer Yom Kippur. E Yom Kippur é para quem quer decretos bons na sua vida e se livrar dos decretos amargos. O decreto aqui já foi dado. Não se converte nem com a palavra. Paulo, em Atos 27, ele fala do dia da expiação, ele fala do jejum. Então, entre eles ali, era normal isso aí, de jejuar, de buscar a Deus nesse dia. E o rapaz não se converte, está com a mulher do próprio pai, e está fazendo todos verem a abominação que está dentro da casa de Deus. É crente, é servo de Deus, está pecando, olha, vocês leram na Bíblia de vocês, Paulo diz, nem entre os pagãos tinha um testemunho tão ruim, que nem do crente. Então, ele foi entregue a Satanás, vai para o leito, tem um acidente aí, fica umas horas aí, falando com Deus, para que o Espírito e o arrependimento venha, para que ele possa ser salvo. Foi a chance que Deus deu a ele. E Yom Kippur é o prazo da reversão. Eu falei aqui de bezerro de ouro. Quantos gastam os seus bens? Você chega na igreja, num culto como hoje, e a gente fala, vamos dizimar, ofertar? Não. Para Deus é sempre o pior, é sempre o menos. Mas lá na academia, que não pode fazer nada disso por você, você pode estar com câncer e se exercitando, você paga o dízimo lá, deixa lá teu sangue. No bar, deixa lá o teu sangue. Na balada, tá lá, muito mais que 10%, porque quer ir todo final de semana e põe o teu
teu sangue ali. O que é teu sangue? É o fruto do teu trabalho. O fruto do teu trabalho, aquilo que Deus te dá, é aquilo, é a tua bênção, é bênção financeira. Você gasta como? Fazendo bezerro de ouro. Isso não ficou só no Antigo Testamento, na Velha Aliança. Tem também hoje. Por isso que pregamos em Yom Kippur. Não grava isso aí não. Brincou, perdeu. Agora vai ter que entrar aí numa vida com Deus para recuperar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pode começar a gravar. Se para os ninivitas, povo sanguinário, povo ruim, povo matador, teve esperança, para você também tem. Basta entender e aplicar. Basta começar a partir de hoje pedir para Deus: Senhor, me ajuda a me arrepender daquilo. Do que se arrepender? Daquilo que você fez o seu próximo chorar, das palavras que você falou para o teu pai, para a tua mãe. Está em xeque ainda. E isso no mundo espiritual está gerando maldição para a tua vida. Porque na palavra diz: honrará teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam bons nessa terra. Não é assim, bispo? Às vezes a sentença está aí sobre a tua vida e você tem que fazer um esquadrinhamento. Como é que está a minha vida? O que está acontecendo? Está acontecendo isso. Aconteceu com a minha mãe, aconteceu com o meu pai. Eu não saio desse ciclo. Estou com um agora, depois estou com o outro, tô com o outro. E nunca consegue ser feliz no relacionamento. Tem alguma coisa bloqueando, uma legalidade bloqueando a bênção de Deus. E isso tem que ser vencido no Yom Kippur, nessa data. Mas bispa, Jesus não morreu por mim? Eu não aceitei Jesus. Irmãos, não é automático. O pecado, quando é confessado, é lançado no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais. Abra aí Atos 3, se eu não me engano. Vou procurar aqui. Atos 3:19. Vai dizer assim: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Como que se apaga um pecado do livro para você não receber a consequência dele? Com arrependimento. É dessa maneira que se apaga o pecado do livro, que vai se abrir e Deus vai decretar agora, dia 15 de setembro. Deus vai escrever o decreto de 7 bilhões de pessoas, de todos nós. Aí nós vamos entrar num prazo que é chamado dias terríveis, ou prazo da reversão. Do primeiro dia do ano novo bíblico, até o 10º dia, Deus dá a oportunidade para o homem e para a mulher se redimir em Cristo Jesus, para que sejam apagados os pecados e os decretos ruins sejam cancelados, e você não venha receber a consequência daquilo que você fez. Quem está entendendo? No dia 25 de setembro, que é o 10º dia do 7º mês, lá em Levítico, é o dia que Deus estipulou, todos devem se apresentar a Deus. Sem vaidade. Nós vamos arrancar tudo, anel, aliança, brinco, sem vaidade nenhuma. Não vamos, a partir do dia 24 do pôr do sol até o dia 25 ao pôr do sol, vamos entrar em jejum. Quem não pode jejuar? Quem está grávida, porque a saúde está acima. Deus deu um mandamento para a vida, mas se isso for te causar dano na saúde, você está isento. Quem toma remédio? Pode tomar seu remédio. Quem está entendendo? Jejum para os que estão saudáveis e acima de 12 anos de idade, para quem já tem entendimento. Um dia de quebrantamento, um dia de jejum. Você vai entrar nesse dia sabendo que os 9 dias antes Deus decretou sobre a tua vida, que você pode reverter, por isso que é chamado prazo da reversão. Você pode mudar isso com o seu jejum, com a sua oração e com o seu voto com Deus. É chamado sábado dos sábados. Neemias entendeu isso.
E diz que ele colocou todo o povo para jejuar e orar e se vestir de pano de saco. Nesse dia. Quando deu o tempo, no mês de Elul, vai ler lá dizer no livro de Neemias, mês de Elul, que é esse mês que estamos, agosto, nós fazemos a conversão, sabemos que é esse mês. Ele, uma obra que era para durar 7 anos, diz a palavra, as muralhas iam demorar para ser reconstruídas 7 anos, Deus abreviou e em 52 dias elas estavam prontas. Ao ponto dos inimigos de Neemias e do povo de Deus ficarem aterrorizados com o Deus que eles serviam. Porque nesse tempo Deus abrevia o que era para Deus você reconstruir ou conquistar em 10 anos, Deus te faz conquistar em menos tempo. Quem está entendendo? Se coloque em pé. E vai ler Jonas. Todos os capítulos dele é rápido. É obrigado a ler Jonas em Yom Kippur para você entender o que é arrependimento e como que Deus muda decreto. Você vai ler a oração do Pai Nosso que Jesus deu nesse dia de Yom Kippur. Por que Jesus ensinou justamente sobre o perdão? Porque Ele quer ensinar a mim e a você e aqueles que estavam ali com Ele, que se nós não perdoarmos, nós nesse dia do perdão não seremos perdoados por Deus. Porque da maneira que você medir, você será medido. Então eu já te digo uma coisa, um conselho de mãe espiritual, de bispa: perdoe, perdoe, perdoe aquele que te feriu por palavra, perdoe, para de levar essa amargura no coração, essa ira. Quando você olha a pessoa, você tem raiva, você quer matar, você quer bater, chega disso, perdoe, entrega para Deus. Te feriu, Deus viu. E tudo isso Deus está vendo. Mas para você receber decretos bons na sua vida, você precisa também perdoar. Por isso que Jesus falou: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quem te deu? Teu pai? Tua mãe? Te humilhou? Ainda no ventre deu palavra de maldição? Foi abusado? O patrão te humilhou, a vizinha, o marido, o ex-marido, a ex-mulher. É hora de zerar a balança espiritual. Quando se perdoa, você pensa que você está fazendo bem para a pessoa, na verdade você está fazendo bem para si mesmo. Que você arranca o veneno de dentro de você, e esse veneno para de fazer efeito. Quem está entendendo? A ciência diz que muitos dos cânceres que tem hoje no mundo é derivado da falta de perdão. Quem já ouviu falar disso? A falta de perdão consegue fazer raiz dentro do teu corpo. Raiz de amargura é raiz de câncer. Tem câncer que é por alimentação. Tem câncer que é por genética, herdado. Mas tem câncer que é por falta de perdão. Quem vai se preparar para esse dia? Irmãos, no domingo